Boa tarde. Olha para o lado aí e diga: eu orei a semana inteira para sentar do teu lado. Cheguei perto do violão, quase caí de unção, Roger. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu tive aqui nesse prédio algumas semanas atrás, foi tão especial, tenho boas lembranças daqui. E estou aqui de novo. Obrigado, Douglas, obrigado, Val. Para mim é uma honra fazer parte disso que Deus tem dado a vocês e estar aqui com tantos amigos como Rodolfo, Thalia Maju, o Gabriel. Eu vi o Marcos aqui também, Madaleno. Tantos amigos estão aqui, é muito bom estar aqui no meio de vocês. E estou muito empolgado por essa tarde. Eu trago um abraço da minha família. Eu sou casado há 13 anos com a mesma mulher. Hoje você tem que falar isso, né? Que está tão feio o negócio, cara. A gente tem que falar que está casado com a mesma mulher. 13 anos com a mesma mulher, tenho 3 filhos, 3 incríveis crianças. Tenho a Emanuele de 5 anos, só estou errando a idade do meu filho, da minha filha. Tenho o Benjamin de 7 e a Isabela de 10. A minha esposa Mara mandou um abraço para vocês. E o Benjamin, antes eu vim, a gente estava numa fazenda. Eu fui ter uma reunião numa fazenda, levei a liderança da nossa igreja local para essa fazenda. E eu estava nessa fazenda e eu levei as crianças tudo para passar um tempo lá. Aí o Benjamin virou para mim: tu não vai viajar não, né? Aí eu: filho, eu vou. É mesmo? Você vai para onde? Eu vou para alguns lugares. Eu não queria que você fosse, mas eu vou falar do amor de Jesus. Então tá bom, você pode ir. Então eu estou aqui liberado. É um figura. E anteontem foi dia das crianças. Eu li isso aqui há um tempo atrás e ontem eu decidi. Eu estava lá em Florianópolis ontem. Eu li algumas frases de crianças que escreveram para Deus. E eu queria ler essas frases aqui. Nessa última temporada eu viajei ao Brasil lendo essas frases. E eu queria ler algumas frases de crianças que escreveram para Deus, tá? Então vamos lá, primeiro é essa aqui. Querido Deus, por favor, me mande um pônei. Tem como você me dar um pônei? Nunca te pedi nada, me dá um pônei, por favor. Essa aqui também é boa. Querido Deus, nós lemos que Thomas Edison fez a luz, mas na escola dominical nós aprendemos que foi você. Acho mesmo que ele roubou sua ideia. Esse aqui também é bom. Querido Deus, talvez Caim e Abel não se matassem tanto, um ou outro, se eles tivessem seu próprio quarto. Isso funciona bem entre eu e meu irmão. Se identificou, né? Eu amo crianças, elas são tão originais e é demais ter filhos. Eu sei que vocês estão sendo bombardeados aqui desde ontem por palavras relevantes que têm a ver com aquilo que Deus está construindo na nossa nação nesse exato momento. Eu sei que você tem recebido muito de Deus e não será diferente até o final dessa conferência. Na verdade, eu oro para que seja mais do que uma conferência, se torne um ponto de virada na sua vida. Que quando as luzes se apagarem, que quando você sair daqui, você carregue algo que nunca mais na sua vida você se esqueça do que Deus fez nesse lugar. E eu acredito que nós, como geração e como nação, nós estamos vivendo um tempo de uma transição e de uma mudança radical e poderosa. Quando nós olhamos agora para o cenário nacional, Deus está erguendo uma geração, e essa geração que está sendo levantada, ela tem que aprender e entender o propósito pelo qual Deus tem levantado ela. Sabe, Deus tem um propósito para aquilo que na verdade Deus tem um propósito para essa estação da nossa geração. Deus tem um propósito para o Brasil agora. Deus tem um propósito para as nações. E eu acredito que esse propósito é literalmente um avivamento derramado. Mas eu acredito que avivamento não é uma questão de busca. Avivamento é uma questão de alinhamento. O reino está sempre em avivamento. Quando nós nos alinhamos com o reino, nós entramos em avivamento naturalmente.
Então tem muita gente que está buscando avivamento, e eu quero te encorajar você a se alinhar com aquilo que Deus quer fazer. Quando você se alinha com a voz de Deus para aquela estação, você entra em avivamento naturalmente. E hoje, quando nós olhamos para o cenário nacional, nós como igreja, nós estamos alcançando lugares que nunca antes tínhamos alcançados. Sabe, eu vejo que Deus nos deu uma graça para expandir o reino de Deus, para ter uma expansão real. Nos últimos talvez 15 anos da igreja brasileira, a igreja brasileira experimentou um sprint, sabe? A igreja brasileira experimentou um crescimento sobrenatural. Nós expandimos, mas presta atenção, o objetivo da expansão é a ocupação. Não adianta a gente expandir se a gente não ocupar. Não adianta a gente ter uma mentalidade de expansão se a gente não tiver uma mentalidade de ocupação. Hoje nós somos mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Hoje nós chegamos a números que são incríveis. Você está feliz com isso? Sabe, eu fico feliz com isso, eu não estou triste com isso. Mas nós temos tido pouco frutos de arrependimento no meio de todo esse crescimento. E chegou a hora de nós abraçarmos esses frutos de arrependimento. E eu chamo isso de ocupação. Primeiro, deixar Deus ocupar aqui, para depois nós ocuparmos os lugares chaves da nação. Então o objetivo da expansão é a ocupação. Deus quer te levar ao entendimento que essa expansão que Deus tem nos dado carrega com ela um novo passo, que é ocupar. E hoje, se eu fosse ter um título para essa mensagem, é: ocupe as cidades, ocupe a nação. Não apenas ganhe, mas ocupe. Chegou a hora de nós ocuparmos os lugares ao qual a igreja já chegou. Você está aí? Então nós estamos sendo muito eficazes na expansão do Evangelho, mas nós temos falhado como igreja na ocupação da conquista daquilo que nós, como geração, temos tido. Você sabe que existe 2 comissionamentos nos Evangelhos. Um comissionamento é para você ir pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, mas o outro comissionamento é para que você vá e faça discípulos das nações. Há um comissionamento de expansão, de pregação, mas há um comissionamento de estabelecimento, de estabelecer o reino. Há um comissionamento que eu acredito que faz parte do legado nosso, meu e seu, que é estabelecer, ocupar os lugares chaves, ocupar as cidades. E nessa mentalidade de expandir e ocupar, nós vamos nos mover agora. Você sabe que os muçulmanos, eles têm discipulado 5 nações diretamente. Nações inteiras estão sendo discipuladas. Eu sei que eles têm influenciado talvez dezenas, mas existem 5 que estão sendo discipuladas diretamente. E isso é um legado da igreja, é um legado seu e meu. Parte do nosso legado é discipular nações. Você está aí? Então, a Bíblia diz que quando nós expulsamos um espírito maligno, ele anda por lugares áridos e vazios, e ele volta para ver se a casa está ocupada, se a casa está cheia. E se a casa não estiver cheia, ele volta, e ele traz com ele 7 piores, e o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Olha isso, a Bíblia está dizendo que quando você expande, quando você desocupa uma casa, quando você conquista algo, você precisa dar o próximo passo, que é a ocupação, porque senão o segundo estágio será pior. Eu quero sugerir algo aqui, que nós como igreja, quando nós não temos a consciência de ocuparmos, nós estamos endemoniando o mundo. Nós temos a autoridade legal de expulsar, mas também temos que aprender a ocupar. E se nós não ocuparmos, sabe o que vai acontecer? Nós deixaremos uma geração pior para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu quero transferir essa responsabilidade de ocupar os lugares. Sabe, se você não entender que Deus te chamou nessa hora para ser estratégico, intencional, inteligente, porque Jesus te salvou, mas Ele não te abestalhou, cara. Sabe, Jesus te salvou, mas Ele te deu uma mente para você pensar segundo a mentalidade desse reino, para ser estratégico nessa hora. Eu acredito que nessa hora Deus, além de visão, além de palavras, Deus tem nos dado uma arquitetura de construção para ocupar lugares que até então a igreja não tinha sido estabelecida. Então, quando você entende que quando você expulsa e você não ocupa, você piora,
Quando você entende isso, agora você começa a andar em uma missão que não é uma missão parcial, mas uma missão extremamente progressista. Uma missão que é uma missão de avanço. Não uma missão que é uma missão baseada em uma estação, mas uma missão que é baseada em tempos, na eternidade. Não uma visão que é baseada em uma parcela de tempo, mas uma visão que é baseada na eternidade. Sabe, você começa agora a construir algo que a próxima geração e a próxima geração será beneficiada por aquilo que você está fazendo. Sabe, você tem que entender que Deus não é o Deus apenas de Abraão. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus de gerações. Deus nunca dá uma visão apenas para uma geração. O mínimo que Deus dá é para 3 gerações. Sempre existe 3 gerações vivas no planeta: pais, filhos e avós. Sabe, sempre existe 3 gerações se movendo, porque a visão de Deus sempre é para 3 gerações. Se a sua visão é apenas para uma geração, a sua visão é pequena. Deus quer ampliar, e o legado dessa ampliação, essa nova posição que Deus quer da igreja, é uma ocupação. Eu acredito nisso plenamente. Então, se você começar a transicionar a sua maneira de pensar para uma maneira de ocupar, não apenas expandir, mas de ocupar, você vai se mover em uma janela de oportunidade e vai receber um favor de Deus para cumprir a missão que nos foi dada como igreja e como geração. E eu quero te passar 3 pontos rápidos para você entender como você pode ocupar, sendo bem didático. 3 pontos de como você pode ocupar cidades, como a nossa geração pode ocupar cidades. Primeiro, para você ocupar, você precisa entender que você vai ter que apagar a linha entre o secular e o sagrado. Apagar a linha entre o secular e o sagrado. Talvez isso te assuste um pouco, mas a palavra para adoração no hebraico é avodar. Avodar quer dizer também trabalho. A mesma palavra para trabalho é a mesma palavra para adoração. Você está aí? Então isso quer dizer o quê? Isso significa que não existe uma diferença entre adorar e trabalhar. Tudo que você faz é uma forma de adoração, seja medicina, seja no direito, seja como um deputado no meio político. Tudo que você faz, você precisa entender que é uma forma de adoração. Quando você lê Lucas capítulo 4, Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço, e Jesus começa a ter uma conversa teológica com ela. Ela vira para Jesus e fala assim: onde nós devemos adorar? Nós devemos adorar nos montes de Samaria ou nos templos de Jerusalém? Aonde a gente adora Jesus? Jesus fala bem assim: a hora vem, é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus tira a mentalidade de adoração de local e leva a condição. Sabe, Jesus está tirando a mentalidade de adoração, que eu entro em adoração. Não, você vive em adoração. Sabe, quando você constrói, quando você está fazendo uma criação nova, quando você está pintando um quadro, quando você está lá na tua faculdade estudando, você está em adoração. Você não entra em adoração. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se você entender que tudo que você está fazendo é para a minha glória, nós iremos conquistar e ocupar as cidades. Você sabe de onde veio o pensamento? Sabe de onde veio o pensamento de separação entre secular e sagrado? Isso é um pensamento grego, um pensamento dualista, mundo superior e mundo inferior. Há um mundo superior e um mundo inferior, e esses mundos de vez em quando eles se tocam, mas eles não se interagem tanto. Isso é um pensamento grego. A nossa mentalidade como igreja tem sido uma mentalidade grega, mas você tem que entender que a igreja nasceu lá em Jerusalém, cara. A igreja nasceu não no fundamento grego, que o mundo superior está lá e o mundo inferior está aqui. Não, nós temos que entender que avodar, que o que nós fazemos, estamos fazendo para a glória de Deus. Eu tenho tido o privilégio de discipular pessoas incríveis, pessoas que estão em lugares chaves da sociedade. Tem um cara que falou na nossa conferência agora no mês de agosto. Ele acabou de ganhar o Festival de Cannes. Não sei se você sabe, mas existem 3 grandes festivais no mundo de cinema: Oscar, Globo de Ouro e Cannes. Ele acabou de ganhar Cannes e ele estava falando de como Deus levou ele àquele lugar. É lindo você ver uma geração hoje de esportistas se voltando para o Senhor. É lindo você ver hoje uma geração de políticos emergentes se voltando ao Senhor. A gente sabe o que a gente fez, cara? A gente abriu mão desses lugares, a gente abriu mão de lugares chaves.
E eu sempre digo isso: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. A igreja se calou lá e o mundo criou voz, porque nós passamos uma linha dizendo: isso é sagrado, isso é secular. Mas esses caras que estão se levantando, eles estão começando a brilhar com o nome de Jesus nesses lugares. Se prepare, porque quando nós entendermos que os avivamentos vêm de baixo, mas as reformas vêm de cima, nós temos que ocupar os montes, os lugares altos. Quando nós entendemos que Deus levantou a igreja para ocupar esses lugares altos, nós vamos começar a ver uma ocupação de cidades e nações. Todas as nações desejam um rei como Jesus. Todas as nações, cara, todas as nações estão esperando conhecer um amigo como Jesus. Nós temos representado ele de uma maneira errada, e por isso nós temos afastado o mundo de nós. Você está aí? O nosso conhecimento de Deus tem sido um conhecimento parcial, e por isso nós temos transmitido Deus de uma maneira errada. Escuta o que eu vou te dizer. A maneira como você vê Deus define, a maneira como vemos Deus define a nossa maneira de pensar. Mas a maneira como nós entendemos Deus é a maneira que o representamos. Se você vê Deus de uma maneira errada, se você entende Deus de uma maneira errada, você o representa de uma maneira errada. Tudo está no conhecimento de Deus. Então, quando você pensa que Deus está simplesmente restrito a um prédio como esse, agindo num prédio como esse, acha que só isso aqui é santo, isso aqui é sagrado, nós estamos perdendo a verdade de apresentar Deus ao mundo. Sabe, no Antigo Testamento, quando o homem tocava um leproso, ele se tornava sujo e era afastado do arraial. No Novo Testamento, quando um homem toca um leproso, o leproso é curado. Você sabe que a palavra hebraica para escuridão, para ignorância, na verdade a palavra hebraica para ignorância é escuridão. Se você ler Oséias capítulo 6, a Bíblia fala que o meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. O povo não tem perecido por causa do pecado, o povo não tem perecido por causa do medo, o povo não tem perecido, sabe, eu odeio o pecado, mas o povo não tem perecido por causa dos demônios, o povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. E a palavra para ignorância é escuridão. O diabo é o príncipe das, então ele governa através de ignorância. Mas a palavra hebraica para luz significa conhecimento. Jesus é a luz do mundo, segundo João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá, pelo contrário, luz para a vida. Deixa eu traduzir isso para esse entendimento de luz e ignorância. Eu sou o conhecimento do mundo, quem me segue não andará em ignorância, pelo contrário, terá conhecimento para a vida. A W. Tozer diz assim: a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Então a grande verdade é que nós temos transformado Deus em um segmento religioso, nós temos transformado o conhecimento de Deus em uma religião, e Deus quer te tirar desse lugar, e Deus quer te levar a um lugar de um entendimento que apague a linha entre o secular e o sagrado. Tudo o que você venha fazer, faça para a glória de Deus. Você sabe que quando que os judeus se movem assim, eu tenho uma estatística aqui de judeus americanos, sente só, por eles entenderem que tudo que eles estão fazendo em adoração. Percentual de famílias judias com renda superior a $50 mil é o dobro de famílias não judias. Percentual de famílias judias com renda inferior a $20 mil é metade das famílias não judias. 45% dos norte-americanos mais ricos indicados pela revista Forbes são judeus. 1/3 dos milionários norte-americanos, judeus. 20% dos professores das principais universidades americanas, judeus. 40% dos sócios das primeiras empresas de advocacia de New York e Washington DC são judeus. 25% de todos os ganhadores norte-americanos do prêmio Nobel, judeus. Menos, essa aqui é a que eu mais gosto, menos de 0,1% de internos em prisões norte-americanas são judeus. Sabe por quê? Porque eles entendem que tudo que eles estão fazendo para a glória de Deus. Sabe por que Deus está te dando? Quase que eu caio. Sabe por que Deus está caindo do homem? Se eu cair, é o homem. Onde é que eu estava?
Deixa eu beber água. Perdi. A grande verdade é que a gente tem restringido Deus a um lugar que Ele é muito maior do que esse lugar. Então se prepare, porque o que Deus vai fazer na próxima estação? Deus vai levantar juristas, Deus vai levantar economistas, Deus vai levantar políticos, Deus vai levantar artistas, Deus vai levantar digitais influencers, Deus vai levantar uma geração que vai gritar ao mundo quem Ele é. E não vai gritar dizendo eu sou crente, vai gritar dizendo eu sou um discípulo de Jesus, olha para mim, vocês encontrarão o Senhor. Sabe, a grande verdade é que Deus já começou a fazer isso. Sabe, Deus já começou a posicionar pessoas em lugares chaves. Sabe que existe mais de 150 missionários efetivamente em lugares chaves dentro de Hollywood, começando um processo de mudança daquele lugar. Quando eu estava dizendo Hollywood pertence às trevas, alguém disse Hollywood pertence a Jesus. Sabe, nós temos deixado o mundo definir temas que a igreja deveria definir, como amor. O amor está sendo definido pelo mundo. O que é amor? O que é paz está sendo definido pelo mundo, não pela igreja. É hora de nós nos posicionarmos e pegarmos aquilo que Deus nos deu por herança e começarmos a definirmos as verdades que o mundo irá absorver. Pararmos de sermos reativos e começarmos a sermos construtivos. Sabe, eu tenho uma birra da igreja que reage. A gente vive sempre reagindo, sabe? A gente nunca constrói. Deixa construir, deixa a beleza da nossa construção refletir ao mundo a verdade de quem Deus é. Quando você lê, quando a rainha de Sabá, ela vai visitar Salomão, ela olha o prédio que Salomão fez, a arquitetura que Salomão fez, ela olha a disposição dos oficiais, ela enxerga então a gestão humana. Quando ela olha a roupa dos oficiais, a moda, quando ela vê a comida na mesa, ela vê o que é culinária, quando ela tem um encontro com tudo aquilo, ela tem um encontro com Deus. A Bíblia fala que ela fica fora de si. Tem muita gente que chegou para mim, algumas pessoas têm chegado para mim e falaram assim, Guga, eu quero largar tudo e seguir isso. Eu falei assim, cara, é maravilhoso o seu desejo de larga tudo do eu, continua fazendo o que você está fazendo e segue Jesus. Eu tenho um discípulo que acabou de escrever um livro, esse livro ficou por 6 semanas os mais vendidos da Veja, e ele disse assim para mim, eu quero largar tudo, quero me tornar um pastor. Eu falei assim, você já é um pastor, fique aí. Apaga a linha entre o sagrado e o secular. 2, você precisa ter um caráter no mesmo nível do seu carisma e das suas obras, dos seus dons. Nós precisamos ter um caráter que seja no mesmo nível dos nossos dons. Sabe, Deus nos deu uma imagem, mas Deus também nos deu uma semelhança. Imagem é a manifestação externa, a semelhança é a manifestação interna. Nós atraímos o mundo pela imagem, mas nós consolidamos o mundo, nós ocupamos o mundo pela semelhança. Você está aí? O que garante um caráter é fruto de arrependimento, é um processo que não se limita a respostas imediatas, mas a confiança que Deus nunca te levaria a um lugar que Ele mesmo não esteja. Sabe, muitas vezes, presta atenção no que eu vou dizer, cara. Quantos aqui já oraram e Deus te respondeu imediatamente? Você orou e bum, aconteceu. Quantos aqui já oraram e Deus não te respondeu? As mãos aumentaram. Quantos já continuaram orando e Deus continuou não te respondendo? Mais mãos levantadas. Significa que orações respondidas imediatamente geram fé. Orações não respondidas imediatamente, e se você continuar orando e buscando, geram um caráter de fé. Quando Deus te responde imediatamente, isso enche de fé, cara. Você fica dizendo assim, uau, Deus me respondeu. Mas quando Deus não responde, na verdade o que Deus quer te fazer? Deus quer te levar a um processo, e esse processo é a maneira pelo qual Deus trabalha em você, para que um dia você possa viver com peso no favor dEle. Sabe por que muita gente quando chega lá se perde? É porque não andou um processo. Davi e Saul, os 2 primeiros reis da história bíblica. Saul foi ungido sem processo, Davi foi ungido e depois de 17 anos recebe o reinado com processo. Quem foi o maior rei? Sabe por que Deus não está respondendo as suas orações? Porque Ele está querendo te dar um caráter de fé. Ele quer construir algo dentro de você para que você possa suportar o peso da resposta dEle. Vamos lá, gente, para de ficar birrinha, é hora da gente crescer, sabe? É hora da gente sair do leite.
É hora de a gente ficar, Deus não me responde. Presta atenção, relacionamento tem que estar acima do que de mistério. Sabe, grande parte do reino de Deus é mistério. Existem horas que você vai operar num campo de mistério, e a única coisa que vai te garantir que você está indo para o rumo certo é o teu relacionamento. Você já recebeu uma palavra de Deus e você foi naquela palavra e deu errado? Deu ruim? Só acontece comigo isso, cara. Eu estou sendo bem sincero, Deus já me deu uma palavra, eu fui e deu ruim. E eu virei para Deus, Deus, eu tenho uma palavra, o Senhor mandou eu ir, e eu fui, não deu certo. A gente acha que a palavra de Deus sempre vai dar certo, né? Escuta o que eu vou te ensinar hoje, isso é processo. Vocês lembram quando Jesus envia os discípulos para expulsar demônios, para curar enfermos? Eles vão expulsar demônios e curar enfermos. Eles encontram um menino que eles tentam expulsar o demônio daquele menino, e o demônio não vai embora. Você lembra disso? Mas eles tinham uma palavra que eles iam expulsar o demônio. Mas não funciona. A Bíblia fala que eles voltaram até Jesus e disseram: Jesus, não foi embora, o Senhor mandou, mas a gente não rolou. Aí Jesus aumenta a revelação. Ele diz: existem castas que só saem com jejum e oração. Sabe, o sucesso não é a palavra se cumprir imediatamente. O sucesso é sempre voltar para Jesus. O sucesso é você estar focado no Cristo, não é focado simplesmente na palavra, é focado no Cristo. Por quê? Porque quando algo não acontece, Deus quer ampliar a sua visão, Deus quer ampliar a revelação. Isso é o processo. Aprenda algo. Quando você for e as coisas não funcionarem, permaneça, porque isso cria uma raiz dentro de você. Isso começa um processo de enraizamento. E nós, como Brasil, nós temos que aprender a celebrar mais o sistema de raízes do que o de frutos. Sabe, eu me lembro quando eu era menino, eu comecei a viajar o mundo procurando atrás. Eu estava conversando com o Juan, isso agora há pouco, ele estava falando: cara, eu te vi lá na Coreia. Teve 100 anos do avivamento da Coreia. Sabe para onde eu fui? Para a Coreia. Falou em avivamento, eu estava na cola, sabe? E quando eu estava todo esse processo de busca, eu comecei a ver. Eu fui em 1996, eu tenho 39 anos, cara. Em 96 eu fui lá para Nahai, lá em LA, perto de LA, uma cidade, tipo uma cidade satélite de LA. Eu estava lá, e estava lá grandes homens de Deus, e muitos deles hoje eu conheço alguns deles. Já sentei na mesa, estou convivendo com alguns, e quando eu vi eles se movendo em sinais, prodígios e maravilhas, eu falava assim: meu Deus, eu quero isso. Eu vi as palavras saindo da boca desses caras, eu falava assim: meu Deus, eu quero isso. Eu me lembro que tinha um cara pregando nessa reunião chamado R.W. Schambach. Foi um pai de cura para os Estados Unidos, um galego, um cara branco, só tinha, e ele era pastor de uma igreja só de negão. Ele disse: tinha 2 brancos na igreja, eu e o irmão. Eu mandei o irmão embora porque eu gosto de negão. Eu me lembro que veio um pai com a filha, carregando a filha no colo para a oração por cura, e a filha dele, paralítica das 2 pernas, pula do colo e sai correndo no meio do auditório. Aí tinha um pastor africano, toma o microfone da mão do R.W. Schambach, que começa a dizer: a chuva de Deus chegou, e começa a dançar aquelas danças africanas malucas. Mano, virou um culto maluco, foi um dos cultos mais malucos que já participei da minha vida. E eu ficava vendo aqueles caras, e eu descobri algo quando eu comecei a conviver com eles, que eles são como icebergs. Quando você está em cima do púlpito, quando você vê ele em cima do púlpito, só é 10% do que você vê. O iceberg você só vê 10% da superfície, 90% está para baixo. E desde então eu comecei a valorizar muito mais o sistema de raiz do que de frutos. Por quê? Porque isso te dá caráter. Dons te evidenciam, caráter te consolida. E sabe por que nós temos perdido a nação? Porque nós temos muita gente com carisma, um carisma absurdo, cara. E isso é maravilhoso, é um dom de Deus. Mas você tem poucas pessoas que têm vivido frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento, presta atenção. No dia que você foi salvo de graça, foi pela graça do Senhor. Sabe, você não pode fazer nada na tua vida, cara. Você pode fazer para comprar a sua salvação, mas agora você precisa se desenvolver essa salvação por frutos de arrependimento. Quer sentir dor segundo o coração de Deus, quer chorar as lágrimas pelo Senhor, quer abandonar a vida que você tinha. Sempre você vai encontrar Cristo,
sempre. A Bíblia fala bem assim, que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Sabe, não é da natureza, não é da nossa natureza vivemos na prática do pecado. Mas se por acaso nós pecarmos, nós temos um advogado. Não é isso que a Bíblia fala? Então é o seguinte, se você está andando com Cristo, você não vive na prática do pecado. Pecado é errar o alvo. Então o teu alvo é Cristo, você está indo para Cristo. Mas se por acaso você errar o alvo, você tem um advogado, você cai em Cristo. Então acertando ou errando, você vai cair em Cristo. Porque isso é graça. Quando você cair, Ele vai estar lá. Mas chega uma hora na sua vida que você começa a pensar: cara, eu tenho um relacionamento, eu quero agradar aquele que eu me relaciono. Eu amo tanto ele que eu vou parar de fazer essas coisas. Não é porque existe um monte de regra, é porque realmente eu tenho um relacionamento com ele. Isso é fruto de arrependimento. E você começa a chorar, e você começa a sentir a dor por aquele que você se relaciona. Isso começa a gerar um poder transformador. Você está aí? Se nós entendermos, presta atenção, se nós entendermos que o nosso caráter vai nos consolidar nos lugares de influência, nós começaremos então um processo de ocupação. Porque é lindo os frutos, mas precisa ser com raízes profundas. Como Deus nos dá raízes profundas? Diga: pela palavra. Diga: a palavra. Diga para o irmão que está do lado: a palavra. Eu tenho algumas coisas sobre a palavra e eu vou encerrar com isso. Quando Deus fala com você, eu disse isso aqui que tem queimado meu coração nesses dias. Quando Deus fala com você, Deus não está comunicando apenas com você, Deus está criando. Porque tudo que Deus fala se faz. Disse Deus: haja luz e houve. Então Deus não comunica, Deus cria. Deus não apenas comunica, Deus cria. Então quando Deus liberou uma palavra sobre o seu futuro deixou de ser tempo e se tornou lugar. Porque Deus, quando fala algo sobre o seu futuro não é mais tempo, é lugar, porque Ele criou o seu futuro. Você está aí? Então eu gosto de falar isso, e eu tenho viajado o Brasil falando isso. Quando você bota no GPS assim, São Paulo, Rio de Janeiro, você está indo para o Rio de Janeiro, você erra o lugar, você erra o caminho. O GPS fala o quê? Recalculando. O tempo para você chegar no lugar muda, mas o destino não. Sabe, talvez você errou o caminho na caminhada, o seu tempo para você chegar lá mudou, mas o seu destino é o mesmo. Porque isso é o poder da palavra em você. Agora, deixa eu ir um pouquinho mais longe. Como Deus vai nos dando caráter? Pela sua palavra. Então Ele vai falando aquelas palavras que muitas vezes nós não entendemos, mas nós devemos nos mover naquela direção. Você não está vendo, mas você precisa se mover. Sabe por que muitas vezes Deus não te mostra, Deus te fala? Porque no reino de Deus a audição é mais importante do que a visão. Você sabe que você normalmente você quer ver para se mover, mas no reino de Deus a fé é pelo ouvir, não pelo ver. Então como Deus te dá a visão? Deus te dá a visão pela audição. Você lembra quando Deus colocou o profeta no vale de ossos secos e Deus disse assim: o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Será que esse vale pode ter vida? Tu sabes, tu podes fazer todas as coisas. Aí a Bíblia fala que Deus começa a falar, profetiza sobre o vale, ossos com ossos, que se forme carne, e que o espírito de vida entre neles, que se levante esse exército. E o que ele estava vendo? Ele estava vendo um cenário trágico. Deus estava falando e nada estava mudando. Porque quando Deus está te dando visão, Ele está falando, a visão é pela audição. Você vai enxergar algo diferente do que você está vendo, mas na verdade já existe, já foi construído, porque é a palavra do Senhor. E você precisa entender, ou você recebe a palavra, ou você se engravida da palavra. Você tem que entender que quando você recebe a palavra de Deus, é como uma gravidez. Eu me lembro quando eu fiquei grávido junto com a minha esposa a primeira vez, há 10 anos atrás. A Mara falou bem assim: eu acho que eu estou grávida. Então vamos lá, a gente comprou aquele examezinho da farmácia. Ela veio, ela fez lá o xixi lá naquele negocinho, e quando aparecesse tinha uma listrinha. Se aparecesse a segunda listrinha, é porque estava grávida. Aí ela fez, de repente, a segunda listrinha. Eu falei: corre na farmácia e compra outra. Ela correu na farmácia, comprou outra, veio, fez xixi de novo. Aí de repente,
corre na farmácia e compra outro. Ela correu e pela terceira vez, quando ela fez o xixi, apareceu. De repente, nada tinha mudado no corpo dela, nada tinha mudado nos seus hormônios ainda, mas agora a nossa perspectiva dos próximos anos da nossa vida começou a ser mudada. Nós começamos a enxergar o quarto sem nada ter mudado ainda na bio. Sabe quando você está grávido de uma palavra, quando você recebe a palavra de Deus, você se engravidou e agora você começa a mudar o seu estilo de vida por aquilo que ainda vai vir, porque você está grávido. Vamos lá, gente, nós estamos grávidos de um avivamento para essa nação, nós estamos grávidos de um movimento de ocupação, nós estamos grávidos da transformação do Brasil. Aí você pode dizer, a política está um lixo, sabe, esse negócio aí está tudo maluco, mas presta atenção, existem pessoas que já estão gerando a mudança, dizendo, Deus, ninguém vê, o Senhor me deu uma visão pela audição. Hoje o que Deus quer fazer com você? Deus quer falar aos teus ouvidos aquilo que o mundo ainda não viu. Deus quer te dar aquilo que o mundo ainda não experimentou, e você não vai viver isso se você não entender que quando Deus fala, Ele cria. Nós vamos ocupar o mundo. Por isso você está ouvindo coisas loucas. E você está dizendo, de onde vem essas coisas loucas que eu estou ouvindo? Você está aí? Três últimos. Eu não ia falar o 3, mas vou falar. Para você ocupar a terra, você precisa fazer coisas criativas, excelentes, íntegras e cheias de beleza. Presta atenção, essa geração tem um apelo por integridade, por beleza, por excelência e por criatividade. Quando você lê Provérbios capítulo 8, e você vai encontrar, deixa eu ler Provérbios capítulo 8, vamos lá para Provérbios capítulo 8. Versículo 27. Provérbios capítulo 8 é o texto da excelência da sabedoria. Então Provérbios capítulo 8 é a sabedoria falando. Diz assim o versículo 27, a sabedoria falando: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu, sabedoria, estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias. Olha aqui para mim, sabedoria está dizendo que quando ele criava as coisas, quando ele estava em Gênesis 1, sabedoria estava dizendo, eu estava lá e eu era o seu arquiteto. 4 coisas eu vejo claramente na criação do mundo. Primeiro, beleza. Segundo, excelência em tudo que ele fez. Terceiro, integridade à palavra que era liberada. E quarto, criatividade. Então, sabedoria carrega 4 braços. Então o legado da nossa geração é se mover em sabedoria. Você está aí? Então quando nós nos movemos em beleza, em integridade, em caráter e em criatividade, nós atraímos o mundo para a igreja, nós atraímos o mundo para Cristo, nós atraímos o mundo a Jesus. Você sabe por que você ama tanto coisas belas? É porque isso faz parte do teu DNA. Agora, presta atenção. Como nós nos movemos para a beleza? Como nós nos movemos para a excelência? Como nós nos movemos para a integridade? Como então, Guga, nós nos movemos para esse movimento? Se movendo em sabedoria. Então, sabedoria é se mover com o DNA desse tempo. É mais ou menos assim. Você se lembra quando Pedro tenta defender Jesus lá no Getsemane? Pedro representa uma geração que quer conquistar o mundo, ocupar o mundo pela força.
mas a Bíblia fala que não é nem pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito, ok? Então Pedro Pedro ele representa a igreja, ok? Então lá no Getsemane ele tenta defender Jesus, ele saca a espada, ele corta a orelha de Malco, que representa o mundo, Malco é a representação do mundo. Então muitas vezes a igreja, por tentar defender Jesus, está cortando a orelha do mundo. Aí Jesus pega a orelha, cola a orelha. O que é a orelha? A capacidade do mundo ouvir. E fala: guarda a espada, Pedro. Quando você guarda a espada, quando você bota a espada na cintura, significa que agora você não é um homem da espada, você é um homem da sabedoria, do intelecto. Então a grande verdade é que nós precisamos nos movermos para um lugar em que nós não iremos defender o Evangelho pela espada. Você acha que Jesus precisa da sua espada? Jesus precisa que você se mova em sabedoria. E sabedoria é beleza, integridade, excelência, criatividade. Chega de fazer filme, daquele filme cristão com aquela pedra de isopor rolando, cara, sem excelência nenhuma. Chega de cristão ser tudo, desculpa irmão, vestir igual se ajuda. Vamos lá, gente, de verdade. Sabe, a gente criminalizou beleza, cara. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você acha que Esther chegaria onde ela chegou se ela não fosse bonita? Por que nós criminalizamos beleza? Porque achamos que beleza é vulgar. Mas toda expressão de beleza genuína, real e íntegra está ligado a Deus. Quando nós entendemos a verdadeira missão que nós temos de ocupar as cidades, nós vamos começar a criar cidades belas. Nós vamos criar coisas, sabe, projetos, instituições íntegras. Isso vai refletir os céus. E eu encerro com isso de verdade agora eu encerro de verdade. Quando você recebe então uma palavra e Deus está criando esse espírito de sabedoria em você, você precisa entender algo, que muitas vezes a palavra, ela não vai se manifestar, mas você precisa crer antes dela se manifestar. Você está aí? Então, o exemplo disso é o caminho de Emaús. Quando os discípulos andavam no caminho de Emaús e Jesus tinha morrido e ressuscitado dos mortos, os discípulos começam a andar com Jesus no caminho de Emaús. Os discípulos não reconhecem Jesus ressuscitado dos mortos. E Jesus pergunta para eles: o que aconteceu? O homem que era o libertador morreu. Você não sabe? Você é um forasteiro? E Jesus começa a dizer: mas não está escrito no Moisés e os profetas? Jesus cita Moisés e os profetas para aqueles discípulos que não estavam reconhecendo Ele. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer assim para eles: cara, se vocês não entenderem, se vocês não reconhecerem a palavra escrita, quando eu me revelar, vocês não vão me reconhecer. A grande verdade é que a gente deixa de ver as coisas reveladas e entender as coisas reveladas porque nós paramos de acreditar, ou melhor, nós não estamos fundamentados na palavra escrita. Você está aí? E o que Deus quer fazer nessa tarde, cara? Nessa hora, Deus quer te levantar para que você tenha um movimento. E esse movimento é apagar a linha entre o secular e o sagrado. Deus quer te levantar para quê? Para que você se mova pela palavra que dá visão, pela audição. O que Deus quer fazer nessa tarde com você e nesses dias aqui no Dizoscope, sabe? Deus quer fazer você se tornar tão íntegro quanto os seus dons e seu carisma. Essa geração que está aqui nessa tarde vai se levantar nessa hora, e o Espírito de Deus vai varrer essa casa. Sempre, presta atenção, nunca eu fui num lugar nessa nação, e nas nações que Deus tem me levado, nunca eu fui, e o Espírito Santo não varreu um lugar. Não é por causa de mim, é porque Ele quer levantar uma geração. Sabe o que vai acontecer aqui? Tem uns anjos que andam comigo, e vou ser místico agora. Eles andam com os pergaminhos na mão, e eles entram nos auditórios, eles abrem e eles leem os próximos 5, 10 anos da vida das pessoas. E de repente elas começam a mudar de vida, e elas dizem assim: cara, o que aconteceu com a minha vida? Minha vida começou a mudar depois daquela reunião. Esses anjos estão aqui,
E eles vão entrar aqui, eles vão começar a ler o destino de alguns aqui. Algumas pessoas vão receber curas instantâneas quando eles estiverem lendo. Outros vão sentir o seu corpo queimar. Outros vão sentir um calor no coração. Outros vão começar a lembrar de órfão, de viúva. Outros vão começar a queimar o coração por África. Outros vão começar a queimar o coração por política, por economia, por direito. Sabe, alguma coisa de Deus vai acontecer. É porque os anjos estão lendo, e quando eles estão lendo, o mundo espiritual está afetando o mundo físico. Outros vão sentir o seu corpo tremendo, outros vão sentir um calor sobre as suas costas, outros vão começar a cair no chão. Sabe, essas coisas que Deus faz, Ele vai fazer isso aqui agora. E depois de tudo isso, o Espírito vai vir como uma chuva e vai encerrar. Eu queria que você ficasse em pé agora. E se isso é verdade, vai acontecer. Só feche seus olhos e abre suas mãos. O que vai acontecer? Você vai abrir suas mãos, você vai fechar seus olhos, você não vai fazer nada. E você vai deixar ele vir. E quando ele vir, vai começar a reagir o teu corpo. Você vai começar a sentir umas coisas malucas. Aqueles que tiverem, sabe, recebendo, seja lá um fogo, sentindo um fogo nos pés, nas mãos, nos olhos, nas costas. Aqueles que começarem a tremer, aqueles que começarem a chorar, eu quero que você se mova do seu lugar para frente. Só essas pessoas primeiro, ok? Abra suas mãos, feche seus olhos. Esqueça tudo agora. Só abre suas mãos, feche seus olhos. Senhor, eu oro, ó Pai, para que o Senhor envie os seus anjos novamente aqui, e que eles leiam os próximos anos com esses pergaminhos na mão da vida dos seus filhos, e que eles liberem os próximos anos, que haja encontros sobrenaturais agora. Eu oro, Senhor, para que aqueles que foram levantados para esse avivamento de ocupação sejam erguidos nessa tarde, nessa casa que é a tua casa, que é o solo sagrado do teu santo lugar. Só abre as suas mãos e espere. Espírito Santo de Deus, vem. Está começando, só espere. Sobre nós, mostra-nos o coração do Pai, mostra-nos o coração do Pai. Espírito Santo de Deus, vem. Começou. Sobre nós, mostra-nos o coração do Pai, mostra-nos o coração do Pai. Espírito Santo de Deus, Começou, não vai mais parar. sobre nós, mostra-nos o coração do Pai, mostra-nos o coração do Pai. Deus, aumenta agora a tua glória aqui. Aumenta mais. Você que está sentindo uma dessas sensações no seu corpo, começa a se mover aqui para frente. Essa é a noite, essa é a tarde que Deus vai mudar a sua história para sempre. Mostra-nos o coração do Pai, mostra-nos o coração do Pai, onde eu vou morar, onde a minha casa está, onde eu vou morar.
céus essa tarde. Toque agora a glória de Deus. A glória de Deus está pairando aqui nessa casa. A presença de Jesus está pairando aqui. Destinos estão sendo liderados. A sua vida não é mais igual. Não é para ser mais igual. Levante sua voz aos céus e comece a dizer: libera o meu destino. Libere, libere a vida da ocupação. Cante isso agora. Mais Espírito Santo, mais, 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 mais. Pai, eu oro por influenciadores, por líderes que irão ocupar as montanhas. Eu oro, Deus de poder, por políticos. Eu oro por juízes. Eu oro, Deus de poder, por artistas. Eu oro por homens que irão queimar nesses lugares de amor por Ti. Abra suas mãos e fique na presença de Jesus. Ela está varrendo esse lugar. Cante a Ele um novo som. Estende teu manto sobre mim, tua voz deixa-me ouvir, teu coração bater. Estende teu manto sobre mim, tua voz deixa-me ouvir, teu coração bater. Estende teu manto sobre mim, tua voz deixa-me ouvir, teu coração bater. Eu ouço o Espírito Santo dizer que é uma nova estação para a nossa nação. É uma nova estrutura, um novo odre para conter um novo vinho. É um novo odre.
é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de raciocinar para aguentar a nova porção de Deus. Deus nessa hora está reformulando a maneira que você pensa. Isso é a estratégia de Deus para esse vinho novo que Ele está trazendo. Eu ouço o nome de uma menina chamada Miriam. Sabe, você tem passado por pensamentos terríveis, tem subido a sua mente. Eu sinto que Deus está quebrando esse poder do medo, da solidão sobre você hoje. O Senhor está dizendo: Miriam, eu te amo, você é minha. Se você está, Miriam, corre aqui para frente, fica bem aqui do meu lado esquerdo aqui. Eu quero orar por você. Vem bem aqui. Você que está passando por esses pensamentos de morte, de dor, de solidão, corre aqui para cá, Miriam. Sabe, eu sinto que a gente deve ficar um pouco mais na presença de Deus. Abre suas mãos, feche seus olhos. Só abre suas mãos, deixa o Espírito te encher. Vem, Miriam, eu estou te esperando aqui. Abre suas mãos, espere o Espírito Santo te encher. Você que cante um novo som a Ele. Você que fala em línguas, fala em línguas. Santo, Santo é Jesus. Não há outro igual, não há outro igual. Santo é Jesus. Ora bababa chorou. É um novo tempo, é um novo tempo de Deus para nós. É um novo tempo de Deus para nossa nação. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Pai está aqui, Abba Pai, Abba Pai. Deus está aqui. É um novo tempo, vamos igreja, é um novo tempo. O Santo está aqui. O amor do Santo Pai está aqui. Toque Ele, toque nele nessa, toque nele. Vem como chuva, deixa o céu descer aqui. Vem como chuva, aumente o nível do rio. Vem como chuva, deixa o céu descer aqui.
vem